E aí, farináceos, bem-vindos a mais um Farias do Mesmo Saco. Pra quem não sabe, eu sou fã número 0 de Cavaleiros do Zodíaco, mas já teve muita coisa boa, muita coisa ruim, e agora ele tá no catálogo do Amazon Prime desde outubro do ano passado. Então eu quero dar uma dica pra vocês de qual que é a melhor forma de vocês assistirem Cavaleiros do Zodíaco, qual que é a ordem para vocês assistirem Cavaleiros do Zodíaco. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou explicar pra vocês. Os Cavaleiros do Zodíaco se expandem no universo de mangás, séries e filmes. Então tem toda essa parte do anime e a parte do mangá, né? Ele começou no mangá e foi se expandindo pelos outros universos. No sucesso do Brasil, nos anos de 1980, eu sou de 1980, não peguei esse rumo aí, o Cavaleiro do Zodíaco ele marcou uma geração lá de crianças que são adultos hoje e tem uma nova geração entrando agora com as novas coisas que estão saindo de Cavaleiros do Zodíaco. Quem assistia estava na TV Manchete, né, nos canais da TV Manchete, e foi uma criação de um cara muito inteligente chamado Masami Karamuda. Esse cara foi o cara que colocou o Cavaleiro do Zodíaco, essa coisa linda pra gente, que ganhou inúmeras adaptações e produções diferentes. Ao todo, são 28 volumes do mangá original, e esses foram adaptados em 114 episódios, que terminaram em abril de 1989. Mesmo assim, depois disso, a jornada dos personagens não acabaram e muitas outras coisas foram criadas, reinventadas, recopiadas, totalizando aí um total de 315 episódios até agora. E eu fiz uma listinha para vocês aqui para explicar qual que é a ordem, como é que você assiste Cavaleiros do Zodíaco. Eu era fissurado, como eu estava dizendo, eu adorava o Shiryu, que era o meu cavaleiro principal, tinha uma armadura que eu até fiz na época de papel alumínio com uma caixa de papelão nas costas e era muito legal, então eu adoro falar de Cavaleiros do Zodíaco. Se vocês quiserem que eu fale mais, que eu fale sobre a série, que eu fale sobre, né, tudo que aconteceu no Cavaleiros, curiosidades, coloca aqui nos comentários que eu vou adorar falar, mas depende se vocês curtem ou não. Então vamos lá, qual a ordem para assistir Cavaleiros do Zodíaco? Para começar é importante entender que, como qualquer anime aí de ação, né, shonen, que é chamado em japonês, o Cavaleiro do Zodíaco, a série original, ela é dividida em 4 principais arcos aí, que é a Saga do Santuário, que é a primeira, né, dos Cavaleiros das Armaduras de Ouro. Aí tem a Saga de Asgard, que foi muito legal, por sinal. Tem a Saga de Poseidon e a Saga de Hades. Então essas são os principais arcos, então tudo meio que foi criado a partir desses arcos principais. Então galera, eu vou falar um pouquinho para vocês agora da ordem cronológica de lançamento. É bem simples, né? A ordem cronológica aí segue os lançamentos da produção desde 1986, então qual a ordem que as coisas foram saindo. E eu tô falando aqui do anime, então das coisas em filmes e séries, e não vou focar muito no mangá, tá? Então em 1986 saiu Cavaleiros do Zodíaco, o anime, né? Então foi saindo os principais arcos lá que a gente falou. Depois teve o Cavaleiro do Zodíaco Santo Guerreiro filme, que é de 1987, cara, eu não lembrava que era tão antigo. Depois teve o Cavaleiro do Zodíaco A Grande Batalha dos Deuses, que foi o filme também, de 1988. Depois, em 1988, também saiu Cavaleiro do Zodíaco A Lenda dos Defensores de Atena. Em 1989, ele saiu Os Guerreiros do Armagedon, que também é um filme. Então a gente entrou aí, né? Saiu o arco principal e depois entrou numa saga aí de filmes. Em 2004 saiu o Prólogo Cell, que, cara, foi animal, eu adorei. Sei que teve algumas pessoas que não gostaram, mas eu gostei bastante, né? Que é também o filme. E depois, em 2009, saiu The Lost Canvas, que ele terminou ficando sem final, né? O The Lost Canvas tem uma outra história, que ele meio que não foi feito pelos estúdios originais, mas é baseado no mangá. A história é bem legal, não é dos cavaleiros que a gente conhece, é como se fosse a guerra antes da guerra que a gente assiste dos Cavaleiros do Zodíaco atual. Se vocês quiserem saber mais sobre o Lost Canvas, eu posso fazer um vídeo aqui falando especificamente disso, deixando nos comentários. Depois, em 2012, saiu Cavaleiros do Zodíaco Ômega, que foi feito
focado aí num público mais jovem, num público que estava entrando nesse universo dos Cavaleiros do Zodíaco. Então a história é um pouquinho diferente, que fala um pouco aí vamos falar dos filhos dos cavaleiros principais. Eles não carregam mais a caixona, eles têm um negocinho que as armaduras saem, então mudou um pouco aí, era focado em um novo público. Eu não gostei pessoalmente e acho que não fez muito sucesso. No Japão fez muito sucesso, mas fora do Japão acho que não fez. Depois em 2015, puxando aí para a raiz dos Cavaleiros do Zodíaco, saiu a Alma de Ouro, que é o Soul of God. Cara, esse anime é muito animal, assim, é tudo que você espera ver dos Cavaleiros do Zodíaco, então eu gostei muito. Depois em 2018 saiu Shanti Asho, eu não falo japonês, então não sei se eu tô falando certo, saiu Shanti Asho, que também é o anime, e em 2019 saiu aí o Saint Seiya, os Cavaleiros do Zodíaco, que foi aí uma repaginada dos Cavaleiros do Zodíaco, e que conta aí a história de uma forma mais rápida e etc, com um gráfico mais 3D, saiu um pouquinho daquele original, daquele tipo de desenho do Soul of God, mas parece que tá indo legalzinho. E há também duas animações especiais aí, que foi o episódio 0 e o Mito dos Cavaleiros Renegados. O 0 ele é apenas uma recapitulação aí dos episódios da série original, não precisando assistir caso aí você esteja vendo na ordem com os episódios já lançados. Então é tipo o Dragon Ball, que ele fez essa série nova, que é meio repaginadinha e resumindo e mostrando a história toda, né? E o Mito dos Cavaleiros Renegados é sob um ponto de vista diferente da saga de Hades aí da série original. Então fica aí para quem também quiser assistir, é bem interessante. Agora eu quero falar um pouco para vocês de a ordem cronológica da história, né? Então, assim, se você quer assistir na cronologia e não na ordem de lançamento, para assistir a história meio que evoluindo, como que você faria isso? Então eu vou falar aqui das produções que são as mais aceitas pelos fãs e pela mídia, né? Que se encaixa nessa questão da cronologia. E essa ordem, ela não contém nenhum dos filmes mencionados na ordem de lançamento, pelo fato de que eles são considerados histórias fillers e não alteram aí as ordens dos acontecimentos. Então, se você assistir nessa cronologia, seria a ordem de evolução da história, e os filmes meio que eles não estão na cronologia, então você poderia encaixar onde você quisesse. Então vamos falar um pouco da ordem cronológica, tá? A ordem cronológica, ela vai começar primeiro com os Cavaleiros do Zodíaco The Lost Canvas, né, de 2009. Depois você entra nos Cavaleiros do Zodíaco Arco da Guerra Galáctica. Depois você vai entrar nos Cavaleiros do Zodíaco A Batalha das 12 Casas, que acho que até hoje é o que o pessoal mais gosta dos Cavaleiros do Zodíaco. Depois você vai para a Batalha de Asgard, a Batalha de Poseidon, a Saga de Hades, então Santuário, Inferno e os Campos Elíseos. Cara, que eu adoro, e esses arcos aí eles estão dentro do anime original de 1986. E depois tem os Cavaleiros do Zodíaco, a Alma de Ouro, o Soul of God, que eu falei, né, de 2015. Depois você vai passar para o Ômega, que é o de 2012, e depois o Shanti Asho, que é o de 2018. Então, assistindo dessa ordem aí, você vai pegar a história do começo ao fim para entender a evolução do mundo do Cavaleiros do Zodíaco, né? É meio Star Wars, que começa pelo meio, vira o fim e etc, né? Mas você entendeu, né? E o Cavaleiros do Zodíaco The Lost Canvas e o Cavaleiro do Zodíaco A Lenda do Santuário, eles estão disponíveis no Prime Video. Então, galera, ficou aí a dica para vocês. Vai lá, assiste Cavaleiros do Zodíaco. Se vocês quiserem mais sobre esse assunto, deixa nos comentários, que é uma coisa que eu adoro falar, adoro discutir, adoro falar de curiosidades. E se você gosta desse vídeo, gostou do nosso canal, volta lá, assiste os outros vídeos do nosso canal, que tem um monte de coisa bacana. Deixa aqui nos comentários, vamos conversar, compartilha com seus amigos, deixa o like, se inscreve no canal, liga o sininho, toda aquela parafernália que ajuda a gente, ajuda vocês a acompanhar a gente e ajuda o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas, porque o nosso canal é desse tamanhozinho. Valeu, galera, muito obrigado e até o próximo vídeo.